Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos finalizar aqui esse risco. Então eu já adiantei aqui, ó, já fiz os cabinhos de madeira, já fiz a espátula. Aí agora eu vou fazer a colherzinha e mostrar pra vocês, tá? Então assim, a mesma cor que eu vou fazer a colher é que eu fiz a espátula, tá? E os cabinhos de madeira, quando eu for fazer lá em cima o espetinho de linguiça, aí é as mesmas cores que eu usei aqui nos cabinhos da colher e da espátula. Então, para pintar ela, a espátula eu usei, ó, o cinza ônix, o preto misturado com rústico e o branco. Aí, se você não tem, é só você usar o cinza mesmo. Aí, eu vou vir aqui, ó, vou preenchendo a colherzinha. O jeito que eu tô fazendo a colher foi a mesma forma que eu fiz lá a espátula. Aí, vocês estão vendo aí o ponto de luz, né, na espátula, então é só o branco mesmo e o cinza ônix. Aí aqui, ó, já venho com o branco, ó. Vou fazer o ponto de luz aqui, ó, para dar a diferença do fundozinho da colher. Então eu venho com o branco. Aí voltei com o cinza. E aqui no centro eu vou colocar o branco e vou esfumar o branco e o cinza. Agora eu venho com o preto, ó, e vou fazer a sombra. Como a colher tá por baixo, né, da espátula, então tem que colocar aqui, ó, um pouquinho de preto, ó, tá vendo? Aí vai colocando, vai esfumando. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa linguiça aqui, ó. Então, pra fazer essa linguiça, eu usei tutti-frutti, usei vermelho vivo, vermelho escarlate e um pouquinho do cinza ônix. Aí, vocês podem usar o vinho pra dar uma escurecida. Então, aqui no centro, ó, eu vou vir com tutti-frutti. Você pode usar o rosa bebê. Aí aqui onde vai ficar o ponto de luz, né? Agora eu venho com o vermelho vivo, ó. Aí vocês vão vendo aí o passo a passo, ó, que dá pra entender direitinho, tá vendo? Aí vou esfumando, vermelho vivo em cima do tutti-frutti.
Ó, viu? Aí agora, ó, nas pontinhas da linguiça eu venho com vermelho escarlate. As pontinhas vai ficar mais escurinha, tá vendo, meninas? É bem simples, não tem segredo não. Então as pontinhas vai ficar queimadinha, com a cor mais escura. Pode ser o vinho, pode ser um pouquinho de terra queimada também, pode ser. Aqui é o ponto de luz, vai ficar aqui. Aí pronto, vou jogando mais um pouquinho, ó, de vermelho escarlate. Vou esfumando. Ó, tá vendo aí? Eu mostrando pra vocês o cinza que eu tô usando. Pra vocês verem, ó. Vai ficar legal. Vou dar um zoom aí pra ver, ficar bem perto pra vocês poderem ver direitinho. Então eu venho com ele, ó. Aí nas pontinhas eu vou colocando, vai ficar esse efeito de queimadinho nas pontinhas. Mas aí coloca as tonalidades que eu falei pra vocês que dá certo também, tá? Aí agora eu venho com o branco, ó, a pontinha do pincel e vou fazendo umas manchinhas com o branco. Aí aqui, ó, eu vou vir com o cinza novamente, ó. O cinza, o branco e o preto. Do mesmo jeito que eu pintei lá embaixo a colher, tá? E a espátula. As mesmas cores. Aí agora eu vou fazer o cabinho de madeira aqui do espetinho. Então eu vou usar essa tonalidade que eu tenho. Eu já mostrei já na primeira parte. Você pode usar o jatobá ou pode usar o castanho claro. Então, e vou usar o palha. Onde eu quero a luz, eu venho com palha, ó, tá vendo? E depois eu preencho com, no caso você preenche com o jatobá ou o castanho claro.
Aí agora eu venho com o marrom e vou fazer mais uma sombra. Em algumas partezinhas assim, ó. O espeto é bem pequenininho, então eu estou usando um pincel pequeno. Porque pra fazer mais uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Com marrom. Aí depois de seco, eu vou usar o rústico. Mas aí, como eu tô gravando aqui, eu não vou esperar secar, então eu já tô mostrando pra vocês. Depois de seco, eu volto e faço mais uma sombra com o rústico, tá vendo? Pra deixar mais escurinho o cabinho de madeira. Ou pode ser o terra queimado também, dá certo também. Fica mais clarinho, né, o terra queimado, mas dá certo também. Aí venho com o pincelzinho filete e vou puxando assim, ó. Fazendo esses detalhezinhos pra ficar mais ou menos o pauzinho da madeira, né? Um detalhezinho da madeira. Ó, então tá aí, meninas, ó. A espátula, a colherzinha e o espeto. Tá prontinho. Agora eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês o chapeuzinho e o cereja. Aqui, ó, eu vou só preencher todo de branco. Porque como é branco e é pra preencher, não vou fazer não vou gravar preenchendo, não. É só o branco, tá? Preenche todo com branco. Aí eu já volto com ele já preenchido. Ó, preenchi todo. Venho com cinza lunar e vou fazer a sombra. Tô usando cinza lunar. Você pode usar aí o cinza que você tiver aí. Na hora de preencher com o branco, dá uma diluída na tinta, meninas. Que ele fica melhor, tá? Pra vocês preencher aqui, ó. Que esse espaço aqui é grande, né? Pra preencher com branco. Usa o clareador. Ou o diluente também, que é bom, né? Se não tem um, nem tem outro, põe um pouquinho de água ou soro num pratinho, coloca a tinta branca e dá uma diluída nela, porque aí fica melhor pra vocês. E essa diquinha é pra quem tá iniciando. Até porque minhas diquinhas é pra quem tá iniciando. Só pra ajudar mesmo. Eu gosto de trabalhar com o pincel pituar porque ele ajuda bastante, tá vendo? A gente coloca, já dá uma esfumada. Aí todo em volta dele assim, ó, eu vou colocar um pouquinho bem em cima do risco, tá? Como eu sempre falo, tenta colocar o risco não muito legível, forte demais. Na hora de passar no carbônio, tenta não forçar muito a caneta ou o lápis, porque aí não sai muito
forte a tinta do carbono. Aqui é porque como a gente tem que gravar, aí tem que deixar forte para poder vocês verem o desenho, senão vocês não vão ver, né? Mas aí na casa de vocês fazem do jeito que eu tô falando. Aí fica melhor, principalmente nas partes que você vai pintar assim branco, ó, e é muito forte o carbono, a gente vai ter que colocar uma tonalidade assim bem em cima do risco mesmo assim, ó, tipo assim, pra poder cobrir bem o risco, ó, tá vendo? Não fica parecendo carbono, fica feio, né? Na pintura, fica horrível. Eu vou com esse pincelzinho agora porque aí é melhor, pra não sair pra fora do risco a tinta. Então aqui, ó, eu vou fazer todo em volta, ó. Vou colocando, vou dando uma esfumada, ó. Tá? Ó, passei, ó, todo em volta, como eu falei pra vocês. Aí se eu não quiser fazer contorno, tá tudo ok, porque ó, cobriu bem o risco. Depois que secar, eu volto novamente, bem em cima do risco. Eu nem venho com pincel alfinete, eu venho com isso aqui mesmo, ó. Tá vendo? E vou fazendo isso, ó. Depois que tiver seco, tá? Ó. Depois que vocês pegam o jeito, meninas, vocês conseguem fazer esse contorno em volta, em todo o risco. Aqueles contornos que vocês tinham que fazer com o filete, dá pra fazer assim, ó, com esses pincel normal mesmo. Porque eu coloco a tinta só de um ladinho, ó. Aí vou com a mão leve, bem em cima do risco e vou, ó, tá vendo? Fazendo o contorno. Com esse pincel aqui mesmo, né? Ó, coloco a tinta do de um lado e vou, ó, fazendo tudo isso. Então, essa peça aqui, ela é assim mesmo. Se você quiser colocar detalhes, você coloca. Fazer listradinho, eu tô pensando em fazer listradinho, mas eu já tô pensando. Aí agora eu vou pintar só ali o cerejinho. Ó, agora eu vou só esperar secar, aí volto, vou retocar a sombra, a luz, o que precisar ir retocar, eu vou retocar, mas já tá praticamente prontinho, finalizado. Aí vou fazer o fundo eu vou fazer com verde, eu acho que é verde glacial. E fiz esse piso aí, tipo uma madeirinha, você faz do jeito que você quiser aí, menina, assim, faz graminha, aí cada um faz do seu jeitinho, tá? Então é isso aí. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser.